Nova denúncia reforça superpedido de impeachment que será entregue dia 30 à Câmara dos Deputados em Brasília. O pedido indica irregularidades graves cometidas por Bolsonaro durante a pandemia. CPI da Covid, o médico Pedro Halal destaca a importância da presença de cientistas nas investigações da CPI. Armazém do Campo em Recife completa 2 anos. A radical imaginação política das mulheres negras brasileiras. Aniele Franco lança livro com textos de sua irmã, a vereadora Marielle Franco, Lélia Gonzalez e outras pensadoras negras. Eu sou Emília Bisotto e esse é o Programa Central do Brasil, começando agora. Central do Brasil. Amanhã, dia 30 de junho, o superpedido de impeachment será apresentado à Câmara. De acordo com os depoimentos dados na última sexta-feira, dia 25, pelos irmãos Miranda, os crimes de responsabilidade darão sustentação ao embasamento para a tentativa de afastamento de Bolsonaro da presidência. O alerta do deputado Luiz Miranda, do Democratas, do Distrito Federal, sobre supostas irregularidades na compra da Covaxin e de seu irmão Luiz Ricardo Fernandes Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, sobre ter sofrido pressão incomum para a assinatura do contrato, se junta agora a todos os absurdos cometidos pelo governo federal desde o início da pandemia. O repórter Afonso Bezerra traz mais detalhes. Nacional. O presidente Jair Bolsonaro é acusado de uma série de crimes de responsabilidades, como o folclórico caso do Golden Shower e os mais graves cometidos durante a pandemia. Após depoimento dos irmãos Miranda à CPI do Senado, o presidente pode ser investigado por prevaricação, no caso de suspeita de superfaturamento na compra das vacinas da Covaxin. A lista das acusações inclui atos como atentar contra a Constituição, apoiar manifestações antidemocráticas, atacar jornalistas e interferir na Polícia Federal. A má gestão da pandemia também fez o presidente incorrer em possíveis crimes, como destaca Josué Rocha, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E o Bolsonaro, o que ele tem feito desde o início da pandemia é atentar contra o direito da saúde da população, né? Seja oferecendo um tratamento ineficaz, desincentivando as medidas sanitárias adequadas no controle da pandemia, ou mesmo se recusando a comprar as vacinas. Ao longo da pandemia, o presidente foi alvo de centenas de pedidos de impeachment. Os mais emblemáticos tiveram médicos, juristas, cientistas e artistas como signatários. O jurista Fernando Ideu Lacerda afirma que, do ponto de vista jurídico, o impeachment já está posto. Existe o elemento jurídico desde o início, né? A própria bandeira de campanha do presidente Bolsonaro já é em si um crime de responsabilidade, porque ele se elegeu com uma mensagem de atentado à Constituição e aos direitos individuais. E ele só foi, né, em sequência, ali é um crime de responsabilidade por semana, né, juridicamente. Falta ainda, por hora, o elemento político. Nesta quarta-feira, dia 30, está agendado um ato simbólico para protocolar na Câmara dos Deputados um super pedido de impeachment, assinado por diferentes forças políticas. Um lugar que inspira cultura, política, entretenimento e comida boa regada a muitos encontros. Localizado em um antigo casarão no centro da cidade de Recife, o Armazém do Campo de Pernambuco, que comercializa produtos do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, completa agora 2 anos de existência. Celebração unida à solidariedade. Vamos conferir. Embarque imediato. Há 2 anos, na margem do Capibaribe, onde o rio se encontra com o mar, nascia o Armazém do Campo Recife, um ponto de comercialização dos produtos dos assentados e acampados da reforma agrária, mas também um espaço de encontro, de vivência cultural, de articulação política, sob a bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.
Entre maio de 2019 e fevereiro de 2020, o armazém funcionava a plenos pulmões, abrindo suas portas para shows, lançamento de livros, debates políticos, festivais culturais e o samba da classe trabalhadora, que ocupava a rua todo sábado. O armazém, assim, se construiu como espaço de resistência no coração do Recife. Mas em janeiro de 2020, fomos todos surpreendidos com a pandemia. Veio a Covid-19 e o armazém se reinventou. Fechou as portas da loja física, mas abriu as portas para a solidariedade. E junto com outros sujeitos sociais, como a Arquidiocese de Olinda e Recife, o Sindipetro, PE, PB, CUT e outros movimentos populares, criaram as Marmitas Solidárias, que logo em seguida se transformaria na campanha Mãos Solidárias. E no mês do orgulho LGBT, destacamos em alguns momentos aqui no programa a importância da visibilidade e da ocupação de todos os espaços sociais desses grupos. Naya Tawani preparou uma reportagem que destaca a importância dessa visibilidade como forma de resistência também em áreas rurais. Vamos assistir. Trilhos do Brasil. E a gente sabe que não é fácil pra gente, principalmente pra mim ser uma mulher indígena sapatão, que foi um processo bem difícil para dentro das comunidades indígenas. Estudante da Universidade Federal do Ceará, Jéssica Iaquecan Potiguara, deixa claro que a luta LGBTQIA+, está presente na cidade e também no contexto rural. Os movimentos camponeses, indígenas e quilombolas têm evidenciado cada vez mais essa pauta e agregado essa luta às demais frentes de reivindicações. No início do mês de maio deste ano de 2021, a LGBTfobia fez mais uma vítima. Lindolfo Cosmas, que era um jovem gay e camponês do MST, e foi assassinado no estado do Paraná. O caso nos faz relembrar que a mesma violência que atinge essa população nas cidades também permeia essas pessoas no campo. Aline Luana, do coletivo LGBT do MST do Paraná, aponta a importância de construir este debate dentro dos movimentos camponeses. A partir do momento em que o MST, junto com a sua militância LGBT Sem Terra, torna o debate sobre diversidade sexual e de gênero um dos pilares importantes de formação juntamente aos nossos territórios. E entendendo como uma importância também na construção de uma sociedade emancipada, mais justa e igualitária. Pedro Halal, o médico e epidemiologista, é o convidado do quadro de entrevistas de hoje. Numa conversa sincera com a repórter Naya Tawani, ele pode falar sobre a CPI da Covid, o combate à pandemia e a importância do trabalho científico diante do contexto enfrentado. Entrevista Central. Olá, você que nos assiste. Hoje vamos conversar com o epidemiologista, pesquisador e professor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal. Vamos falar sobre sua participação na CPI da Covid e dos possíveis enfrentamentos à pandemia no Brasil. Pedro, seja muito bem-vindo ao programa. Em uma rede social, você comenta que, independente dos desfechos políticos e criminais, a CPI já tem elementos para afastar o presidente Bolsonaro de qualquer papel no enfrentamento da pandemia. Quais seriam as possibilidades de condução dessa crise com o afastamento do presidente? Por mais que exista todo um procedimento criminal, legal, que pode ou não resultar no impeachment do presidente, a verdade é que a possibilidade de o Bolsonaro seguir tocando a pandemia é impossível. Então, assim, já tem elemento mais do que suficiente para que os órgãos de justiça deliberem pelo afastamento do presidente. Não estou nem dizendo afastamento do presidente do cargo, mas afastamento da possibilidade de comentar ou se envolver nas políticas de enfrentamento da pandemia. Crie-se uma grande força-tarefa composta pelos estados, pelos municípios, pelo Congresso, pelo Senado, pelos pesquisadores, pela sociedade civil, e este comitê, que deveria ter reuniões diárias online, transmitidas publicamente, este comitê decide os rumos da pandemia no Brasil. E a sua denúncia sobre as mortes evitáveis e a dos irmãos Miranda sobre o esquema da Covaxin deram mais elementos para as manifestações de rua.
Acredita que esses fatores podem mudar a condução do governo em relação à pandemia? Sinceramente, não. Eu acho que a condução do governo nunca vai mudar, porque enquanto o líder do governo for o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, a pandemia não é um assunto relevante para ele, ao contrário, ele está louco para parar de falar nisso. Acho que as manifestações vão se tornar cada vez mais fortes, acho que a situação está piorando muito, e infelizmente vejo que os efeitos positivos dessas medidas só vão ser observados daqui a um tempo. Por isso que eu peço urgência dos senhores senadores para encaminhar logo um pedido de afastamento do Bolsonaro para que se abstenha de comentar ou de agir em relação à pandemia. Realmente o presidente se colocou aí numa sinuca de bico em que ou ele admite o crime de prevaricação ou ele blefa, mente e uma gravação 1 minuto depois o desmente. O distanciamento social e a vacinação são uma das principais medidas de combate à pandemia. Os casos como a demora de retorno à Pfizer e o possível superfaturamento da Covaxin indicam que a vacinação de toda a população brasileira ainda está distante, assim como a superação da Covid. Primeiro, porque eu acho que a gente sempre tem que fazer um comentário ponderado, justo. Eu sou cientista, eu não estou aqui falando, não fui convidado aqui para falar pelas minhas visões políticas, fui convidado a falar pela minha visão científica. A vacinação no Brasil vai muito mal, muito mal. O Brasil não está entre os 80 países do mundo que mais vacina a sua população. Mas vem melhorando, pelo menos vem melhorando. Alguns dias aí nas últimas semanas a gente conseguiu chegar perto de 1 milhão e pouco de vacinas por dia, que é o que deve ser a nossa meta. Então, assim, tem alguns sinais de melhora. Claro que a gente agora nota que as motivações de alguns agentes governamentais para acelerar a vacinação não era para acelerar a vacinação, era para acelerar o enriquecimento ilícito. Parece que tem um pedaço do governo que não está muito preocupado com a vida, com as vacinas, e se depender desses, ainda mais agora que o esquema de corrupção foi desmontado, muito provavelmente a população brasileira só vai estar toda imunizada no ano que vem. E como você avalia a sua participação e de outros especialistas convidados para o avanço das investigações da CPI da Covid? É uma experiência única. Eu acho que colaboramos bastante, minha sensação. Acho que foram bons depoimentos. Muita gente fez essa avaliação, porque foram depoimentos que trouxeram dados. Não era opinião, eram dados. A Jurema apresentou um estudo que é estarrecedor, o estudo que a Jurema apresentou. Porque só entre março e março, não pegando o pior momento da pandemia e não considerando a questão da vacina, 120 mil mortes evitáveis. Depois eu expando isso para o tempo todo e considerando as vacinas, são 400 mil mortes evitáveis. Educadora, jornalista, feminista, escritora e diretora executiva do Instituto Marielle Franco. A parada cultural de hoje não poderia ser mais especial. A Aniele Franco lançou no último dia 21 um livro inspirador e que é uma coletânea com pensamento e ideias de diferentes mulheres negras que, ao longo da nossa história, inspiram um modelo político baseado na democracia e igualdade social. É ela quem nos conta um pouco mais sobre a obra. Parada Cultural. E o livro Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras é uma coletânea de textos inéditos e não inéditos sobre a contribuição política das mulheres negras brasileiras nas últimas décadas. A gente acompanhou ali escritos, entrevistas, projetos de leis, discursos de mulheres negras que dão as pistas do porquê de sua presença na política. E o porquê pode significar tantas mudanças na qualidade da nossa democracia e também da sociedade. Bom, no último ano, para além de agir pensando nas necessidades urgentes, nós, mulheres negras, atuamos pensando e projetando o futuro. É nessa linha, é nesse tipo de olhar importante que a gente quer para o nosso futuro. Que a gente não perca de vista tudo que já foi feito antes de nós estarmos aqui. Ver os passos de Antonieta de Barros, Benedita da Silva, da minha própria irmã Marielle, que foi o que eu fiz ao longo desse ano, buscando forças para atuar em temas tão difíceis e em um contexto de extrema insegurança e violência. Obrigada, Aniele. E se você quiser conhecer a obra literária, basta acessar o endereço https://url.grátis/QOM5C. O download do livro é gratuito. Bom, gente, o Programa Central do Brasil fica por aqui. E eu aproveito para lembrar que também estamos no Instagram.
Nos siga, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Até amanhã, tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.